Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos. É um privilégio, é uma honra estarmos juntos. Muitas pessoas têm se unido a nós no nosso canal. Se você é um deles, parabéns. Eu acredito que você está fazendo algo muito bom. Divulga este canal com os seus amigos, com outras pessoas que queiram aprender mais da palavra de Deus, para que todos juntos possamos crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Vamos começar o estudo de hoje. Para isso, vamos começar bem, vamos começar elevando os nossos pensamentos aos céus e pedindo a Deus sabedoria. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar diante da Tua palavra. Abra nesse momento a nossa mente, o nosso coração, dá-nos sabedoria, discernimento para compreendermos e entendermos aquilo que vamos estudar. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar sobre o domingo. No estudo anterior, vimos como observar o sábado. E é provável que você tenha se perguntado, bom, se a Bíblia é tão clara e de fato é sobre a observância do sábado, por que a maioria das igrejas reverencia o domingo, ou o dia principal para ir na igreja é o domingo? Por que trocaram o sábado pelo domingo? Então hoje vamos estudar tudo que a Bíblia, e não só, fala sobre domingo, ok? Tá preparado? Vamos lá então? Primeiro, nós temos que ver dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre esse dia, o domingo. Então vamos ver vários textos bíblicos, não é? Porque, claro, alguns podem dizer, sim, era sábado, porque isso é inegável, né? Está nos 10 mandamentos da lei de Deus. Mas só que, bom, Deus transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Se isso fosse verdade, nós encontraríamos algum texto bíblico falando sobre isso. Então eu selecionei aqui vários textos que mencionam o domingo para ver se de fato a Bíblia faz essa mudança, ok? Vamos ver juntos? Vamos lá então. Vamos ler os textos que mencionam o primeiro dia da semana e ver se há alguma indicação que devemos guardá-los. Primeiro texto, Mateus 28, verso 1. No fim do sábado, ou seja, terminou o sábado, depois do sábado vem o domingo, ok? No fim do sábado, quando já despontava, ou seja, quando já começava o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, um texto que fala do domingo, mas em momento algum está dizendo para guardar o domingo. Outro texto, Marcos 16, 1 e 2. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E no primeiro dia da semana, domingo, foram ao sepulcro muito cedo ao levantar do sol. Ok, outro texto menciona domingo, mas não está dizendo que a partir de agora vamos guardar o domingo. Outro texto. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. A mesma coisa, ok? Outro texto. Mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Lucas 24, verso 1. A mesma situação. Ao cair da tarde daquele dia, que dia? O primeiro dia da semana, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. João 20, verso 19. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, verso 2. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre a ressurreição de Jesus, mas em nenhum verso menciona que, por este fato, a guarda do sábado mudou para o domingo. Se a ressurreição de Jesus mudasse o dia de guarda, ele próprio, ele quem? Jesus teria comunicado aos seus discípulos que escreveriam nos evangelhos, o que não aconteceu. Ou seja, se fosse para mudar
a solenidade do sábado para o domingo, o próprio Senhor Jesus, quando ressuscitou, deveria fazer uma reunião com seus discípulos e explicado, olha, a partir de agora, de fato, era sábado, mas a partir de agora vai ser domingo. Isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque não há um único verso no Novo Testamento que fale sobre isso. Não há um único verso. Nenhum dos discípulos falaram que, olha, a partir de agora vai ser domingo. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amigos, se Deus escreveu com o seu dedo na pedra, revelando e explicando sobre o sábado, se fosse para mudar, o próprio Deus com o seu dedo escreveria, coisa que também não aconteceu. Não há um verso sequer em toda a Bíblia que indica a guarda do domingo como sendo o dia do Senhor. Em nenhum texto bíblico, em lugar nenhum, nem no Antigo Testamento e nem no Novo, fala do domingo como sendo um dia sagrado ou do domingo como sendo um dia do Senhor. Se não está na Bíblia, como surgiu então a guarda do domingo? Bom, fora da Bíblia, aí temos que ir nos livros de história e aí sim vamos descobrir o que aconteceu. A história nos mostra essa origem. Primeiro, vamos aqui entender uma coisa muito importante. Nos tempos bíblicos, e praticamente em quase todos os tempos da história da humanidade, sempre Deus teve pessoas fiéis que adoraram Ele, que o buscaram, que o serviram. Mas sempre teve pessoas que adoraram outros deuses. O sol, por exemplo, foi considerado uma divindade por muitos povos. O próprio sol, o símbolo do sol, é o símbolo mais importante para os pagãos, para aqueles que adoram o sol. Já no cristianismo, um dos símbolos, né, que mais se identifica com o cristianismo é a cruz, ok? Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, então a cruz é um símbolo cristão, ok? Muito bem. Agora uma pergunta, vocês acham correto misturar o cristianismo com o paganismo? Eu posso misturar as coisas? Evidentemente que não. Agora, é claro que aqui no computador é muito fácil. Querem ver? Vamos misturar as duas coisas? Ok. O sol, símbolo do sol, paganismo. E agora eu coloco aqui o símbolo do cristianismo. Misturei as duas coisas. O que vocês acham? Acharam bonito esse desenho? É possível fazer? Claro que é. E até faço outra pergunta, por acaso você já viu algum símbolo desse por aí em alguma igreja? Constantino promoveu a união do paganismo romano com o cristianismo. Eu vou explicar. Bom, quando Jesus foi para o céu, ele deixou uma missão para os seus discípulos, que era levar o evangelho a todo mundo, não? E a igreja cristã, de fato, cresceu de uma maneira tremenda. Nos 100 primeiros anos, depois que Cristo voltou ao céu, a igreja triunfou, a igreja cresceu. E claro, quando o governo percebeu o crescimento exponencial da igreja, o governo ficou preocupado. Olha, se essas pessoas se organizam, se essas pessoas podem ser um perigo, de repente há um golpe de Estado. E o que o governo fez? Sem dúvida nenhuma, inspirado pelo diabo, não? Sem dúvida nenhuma. O que o governo fez? Começou a perseguir a igreja. Começou a perseguir os cristãos. Muitos foram queimados, né? Outros foram jogados para os leões, enfim, torturados. Foi feito todo tipo de coisa para tentar acabar com o cristianismo, para tentar acabar com a igreja de Deus. Mas sabe uma coisa? Nos coliseus, né? Diante das feras, antes de entrar para aquela arena, o cristão tinha a última pergunta, era assim, olha, se você abandonar isso de Jesus, se você deixar isso de igreja, você não precisa morrer.
Mas os fiéis de Deus, eles não renegaram a sua fé, mesmo diante da morte. E centenas, milhares de pessoas morreram para não negar o nome de Jesus Cristo. E sabe uma coisa? Para cada cristão que morria, o sangue do cristão parecia semente. Para cada cristão que morria, 10, 20, 30, 50 pessoas se convertiam e ocupavam o lugar daquele que havia acabado de morrer. Então, o que o mundo percebeu? O que os governos da época perceberam? Não vale a pena perseguir o cristão. Porque quanto mais a gente mata, mais eles crescem, mais forte eles ficam. Não sei se você já ouviu um ditado que diz assim, bom, se Maomé não vem à montanha, a montanha vai a Maomé. Já ouviu algo assim parecido? Foi justamente isso que eles fizeram. Constantino chegou e fez uma reunião com todos os líderes cristãos da sua época. E disse assim, olha, a partir de agora eu não vou mais perseguir ninguém, eu não vou mais prender ninguém, eu não vou mais matar ninguém, eu não vou mais separar as famílias. O que você acha que os líderes religiosos da época pensaram? Nossa, que maravilha! E o Constantino ainda disse mais. Eu mesmo quero me converter ao cristianismo. Eu mesmo quero aceitar Jesus como meu Salvador. Mas atenção, Constantino era político. E ai, meus queridos, os políticos. Enfim. Constantino falou assim, olha, atenção, Constantino era pagão. Ele era adorador do sol. Estou entendendo? E ele chegou para os líderes da igreja e falou assim, olha, eu deixo de perseguir, eu deixo de matar, eu mesmo começo a ir na vossa igreja, mas... E parece que sempre há um mas, não? Mas tem uma condição. Eu quero adorar a Jesus no dia do meu antigo Deus, do Deus Sol. Então, a gente passa a adorar Jesus. Em vez de adorar Jesus no sábado, a gente passa a adorar Jesus no domingo. E, meus queridos, meus amados, infelizmente, muitos cristãos daquela época aceitaram o plano de Constantino. O que vocês acham? Foi certo o que ele fez? Foi a introdução dos costumes do paganismo romano dentro do cristianismo. Foi justamente isso que nós acabamos de ver. A união do paganismo com o cristianismo. E Constantino, inclusive, fez um decreto, ok? No dia 7 de março de 321, depois de Cristo, foi o decreto dominical. A mais antiga documentação da observância do domingo como imposição legal é o Edito de Constantino em 321. Nós vemos isso na Enciclopédia Britânica, na 9ª edição, num artigo intitulado Domingo. O decreto de Constantino, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, reposem no venerável dia do sol. Aos moradores do campo, porém, conceda-lhes atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Edito de 7 de março de 321. Constantino o Grande fez uma lei para todo o império em 321, instituindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos. Em Enciclopédia Americana, no artigo intitulado Sábado. A grande enciclopédia portuguesa e brasileira,
no volume 9, na página 232, no item domingo, informa: a ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político de Constantino que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos, adoradores do sol. Já agora, a palavra Sunday, né, que é em inglês, em português, domingo, e domingo em inglês é Sunday. Essa palavra Sunday é a união de duas palavras. Sun, sol, day, dia. Então, Sunday tem um significado em inglês, dia do sol, ok? Os adoradores do sol adoravam o sol de uma maneira especial no domingo. É por isso que Constantino, como adorador do sol, ele, nessa manobra que ele fez, no fundo, para enganar os cristãos, unir as duas coisas, vocês viam o resultado. E o resultado não foi nada bom. E hoje, curiosamente, tem muita gente dizendo que domingo é o dia do Senhor. E domingo não é e nunca foi o dia do Senhor. Domingo é o dia do sol. Pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o Concílio de Laodiceia, em 364, de certa maneira, lhe aboliu inteiramente a observância. Ou seja, num primeiro momento, foi uma coisa política, não? Idealizada por Constantino. E depois a própria igreja da época fez, ou seja, decidiu que finalmente o sábado seria coisa do passado e que daquele momento em diante a observância seria do domingo. Neste concílio foi oficializada a observância do domingo pela Igreja Romana sem base bíblica. E por que, meus amados? Porque nós acabamos de ver que na Bíblia não há um único verso sequer que mencione o domingo como sendo o dia do Senhor ou como sendo um dia de adoração a Jesus Cristo. A Bíblia já havia, inclusive, profetizado o surgimento de um poder que mudaria a lei de Deus. Vamos ver juntos essa profecia? Daniel, no capítulo 7, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei? E você percebeu isso de maneira clara nos estudos anteriores. Mudou a lei de Deus? Sim. Não é? Passou o sábado para o domingo. Mudou os tempos? Sim, também. Enquanto Deus instituiu que um dia começava de pôr do sol a pôr do sol, o ser humano fez a lei que não, o dia começa e termina à meia-noite. Começar uma coisa pela metade. Tudo isso mostra para mim e para você o quê? O cumprimento das profecias. Deus falou que ia acontecer e olha, aconteceu e eu e você podemos ver isso de maneira clara diante dos nossos olhos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus? Essa pergunta foi feita a um frei, né? O Frei Mauro Strabelli, na página 61 das edições paulinas de 1990. E olha só o que ele responde. No livro de Êxodo, em Êxodo, capítulo 34, verso 21, é dito que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés por ordem de Deus. No Deuteronômio 4, 12 e 13, e também no capítulo 10, de 1 a 4, é dito que foram escritos pelo próprio Deus em placas de pedra, conforme nós já vimos anteriormente. Podemos agora responder a pergunta acima dizendo que os 10 mandamentos foram realmente dados por Deus, porque é Deus mesmo que está à base deles. Eles são um modo de comportar-se e de comprometer-se em relação a Deus e ao próximo. Expressam a vontade salvífica de Deus.
Quem está falando isso é o Frei Mauro Strabelli, na página 92, 62 desse livro. Como surgiu o mandamento, então, guardar domingos e festas? Foi perguntado para esse frei, né, se de fato a Bíblia é clara falando do sábado, então como é que surgiu domingos e festas? Olhem a resposta que ele dá. Os 10 mandamentos dados por Deus são os mesmos ainda hoje? Olha a resposta. São os mesmos sem dúvida. Apenas o modo de formulá-los é diferente. Na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formulação e na catequese da igreja tem outra. Isso quem está falando é o Frei Mauro Strabelli, na página 63. Vocês entenderam a resposta? Foi perguntado, olha, os 10 mandamentos é igual? E ele disse, igualzinho. A maneira de formular pode haver uma palavrinha ou outra diferente, mas são exatamente iguais. Bom, para saber se são exatamente iguais, agora vamos ter que fazer aqui esse quadro, ok? No seu lado direito, você vai ver os mandamentos como estão na catequese, e no seu lado esquerdo você vai ver como está na lei de Deus, ok? Na Bíblia, na palavra inspirada de Deus. Então vamos lá. Primeiro mandamento da Bíblia diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento da catequese, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento da Bíblia, não farás para ti imagem de escultura. Bom, eu acabei não explicando. Então, o que o Frei tinha dito? Bem, é a mesma coisa, mas não está escrito com as mesmas palavras. No fundo é isso que ele diz, né? E claro, não terás outros deuses de mim. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama a Deus de verdade, você não vai ter outros deuses. Vocês estão entendendo? Bom, a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Eu sinceramente não gosto, eu prefiro como está na Bíblia, mas tá bom, vamos dar aqui uma margem de manobra para o Frei e vamos dizer, tá bem, se você ama a Deus de verdade, você não vai ter outros deuses, não vai servir outros deuses. O primeiro mandamento, sinceramente, eu não gosto, mas tudo bem, vamos dar aqui uma margem de dúvida. Vamos lá agora ao segundo mandamento da Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo 20, verso 4 e o verso 5. Agora, na catequese, sabe o que fizeram com o segundo mandamento da lei de Deus? Jogaram ele no lixo. Estão entendendo? Jogaram. Então, uma vez que jogaram no lixo, agora vamos ter um problema, porque na Bíblia já vamos para o terceiro mandamento. E o que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E na catequese ainda vamos no segundo, ok? Porque o segundo, como está na Bíblia, foi jogado no lixo. E o que diz o segundo da catequese? Não tomar o seu santo nome em vão. Opa! Ok, não é? Não está exatamente igual está aqui no terceiro da Bíblia, mas é bem parecido, ok. Ok, está faltando um, mas tudo bem. Vamos avançar? Quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, não farás nenhum trabalho. E agora? Como está na catequese? Guardar domingos e festas. Ai, meus amigos, por favor, aqui não diga que é simplesmente uma formulação ou de dizer com palavras diferentes. Não, não. A palavra de Deus diz sábado de maneira clara e aqui, de maneira clara, foi trocado para o domingo e para dias de festas. Tá certo isso? Vamos continuar? Então, o que a catequese fez
com o quarto mandamento da lei de Deus, eliminou também. Mudou completamente. Não jogou fora, mas perverteu ele, mudou, não é a mesma coisa. Quinto mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Quarto mandamento da catequese: honrar pai e mãe. Ok, praticamente a mesma coisa. Sexto mandamento da lei de Deus: não matarás. Quinto mandamento da catequese: não matar. Ok, parecido, não? Sétimo mandamento da lei de Deus: não adulterarás. Sexto mandamento da catequese: não pecar contra a castidade. Ok, com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Oitavo mandamento da lei de Deus: não furtarás. Sétimo mandamento da catequese: não furtar. Vocês estão entendendo por que a Bíblia vai no oitavo e a catequese vai no sétimo? Porque o segundo foi jogado fora. Os das imagens de escultura foi eliminado, então por isso que está havendo essa diferença. Mas você já vai entender como eles solucionaram as coisas. Nono mandamento da lei de Deus: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Oitavo da catequese: não levantar falso testemunho. Décimo mandamento da lei de Deus: não cobiçar a casa de teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. E agora, o que foi feito aqui? O nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. E o décimo mandamento: não cobiçar coisas alheias. O que foi feito? Muito simples. Pegaram o décimo mandamento da lei de Deus, cortaram ele aqui mais ou menos na metade, uma parte ficou o nono mandamento e a outra parte 10. O importante é ter 10 mandamentos. Por que essa diferença? Quem fez essa mudança e divulgou-a para o povo? Foi perguntado para o Frei. Com que autoridade? E vejam só a resposta que ele dá. O Frei Mauro Strabelli, em seu livro Bíblias, Perguntas que o Povo Faz, nas edições paulinas, na página 64, ele responde. E olhem só o que ele responde. Como se vê, a diferença entre a Bíblia e a catequese quanto ao segundo mandamento, como também há o desdobramento do décimo mandamento da Bíblia em 2 mandamentos na catequese. Foi Santo Agostinho quem fez catequeticamente essa divisão, dizendo que já no seu tempo não havia mais idolatria. E o que é idolatria? Fazer e adorar imagens. Suprimiu então no seu elenco catequético o segundo mandamento da Bíblia, incluindo no primeiro mandamento, e desdobrou o décimo mandamento da Bíblia. Essa divisão permanece ainda hoje na igreja. Permanece na igreja, mas não na Bíblia. E por quê? Porque toda a Bíblia, qualquer edição, qualquer igreja que use a Bíblia, quando você abre lá a Bíblia, fala sábado e não domingo. E o quarto mandamento mudado para o domingo? Olha a resposta que o Frei Mauro, na página 65, ele dá. A Bíblia fala em guardar o sábado como dia do Senhor. A igreja manda observar o domingo. O importante é observar o dia do Senhor. Meus amigos, por favor, para tudo há limites. E isso aqui é um absurdo. Não posso dizer que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O Frei diz mais. A palavra domingo como designativo do dia do Senhor, dies domini, foi usado na igreja pela primeira vez por São Justino. Ou seja, porque um homem, por mais que ele seja bondoso, por mais coisas boas que ele tenha feito na sua vida, mas foi um homem que chegou e disse, olha, domingo, dia do Senhor. A Bíblia, na palavra de Deus, diz sábado, dia do Senhor. E vem um homem
Um ser humano, por todas as boas coisas que ele tenha feito na sua vida, não dá direito a ele alterar uma coisa bíblica. Alterar a palavra de Deus. Podereis ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Eles, pelo menos, são sinceros, né? Eles sabem o que estão fazendo. E para líderes religiosos que sabem o que estão fazendo e mesmo assim estão fazendo mal, sabendo que está mal, há esse texto bíblico. E esse texto bíblico não se aplica só aos líderes religiosos, se aplica a todos nós, se aplica a mim, se aplica a você. E o que Mateus capítulo 15, verso 8 e 9 diz? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meu amigo, não adianta você adorar a Deus ao teu jeito, ou ao jeito da tua igreja. A tua igreja não te salva. Quem nos salva é Deus. É o sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos salva. Então Cristo fez tanto por nós e agora ele nos mostra um caminho e nós vamos por outro. Em vão me adoram. E por quê? Porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, verso 26. A palavra de Deus é forte demais. Ela é direta demais. Não tem como nos enganarmos. Na verdade, até tem. Se você fechar a tua Bíblia e não quiser saber dela, ir na igreja e ouvir tudo que tem para te dizer, sem você abrir, sem você olhar pelos seus próprios olhos, claro, uma pessoa é facilmente enganado. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do erro. Meus amigos, não podemos conscientemente continuar no erro. O Senhor Deus quer colocar colírio nos nossos olhos. A palavra de Deus é colírio. Deus quer nos limpar, Deus quer nos transformar, Deus quer nos moldar, mas nós precisamos aceitar a palavra. Há poder na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. E agora chegou a hora de te fazer a pergunta final. O que você seguirá? O que a sua igreja diz ou o que a palavra de Deus diz? O que a Bíblia fala? Um conselho bíblico? Respondeu Pedro e os apóstolos disseram. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Se tiver que escolher entre a palavra de Deus e o que a sua igreja diz, você precisa ficar com a palavra. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e ajude a divulgar essa mensagem tão clara, tão simples. Envia ela para pessoas que, quem sabe, ainda não conhecem esses detalhes.
A palavra de Deus precisa alcançar todos os corações que são sinceros. Gente que está sinceramente enganada, mas que precisam se livrar, que precisam abrir os olhos para as verdades bíblicas da palavra de Deus. Seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem aos teus contatos, aos seus amigos, a pessoas que você sabe que são sinceras, que querem conhecer a verdade, que querem ser livres pela palavra de Deus. E você pode ser esse instrumento de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor motive você. Eu sei que são mensagens fortes. Eu sei que mexe com a tua vida. Mexe com anos e anos de coisas que você tem feito e que agora está descobrindo que não é a vontade de Deus para a tua vida. E o que você deve fazer? Dar meia volta. Começar a partir de agora a andar pelo caminho correto. Você conhece a Bíblia, Deus quer te libertar, meu amigo. Deus quer te salvar. Deus quer dar sentido para a tua existência. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te motive, que você faça as reformas que precisarem ser feitas. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que o Senhor te ajude. É o meu desejo sincero. Em nome de Jesus. Amém.